25 anos depois da criação da Lei de Cotas, o que o mercado tem a dizer sobre a inclusão de pessoas com deficiência? Hoje nós vamos conversar com o João Alves, da consultoria Sem Barreiras, Josefa Santos Lima, da Alpha Parf Milano, e Maurício Seriacop, 17 anos, que faz parte de um projeto inovador que reúne beleza e inclusão social. João, Josefa, Maurício, muito bom ter vocês aqui. João, vamos conversar um pouquinho. Como é a trajetória da lei nesses anos todos? Quantos anos tem a lei? 25 anos, não é isso? Quase 25. Então, o prazer é todo nosso estar aqui hoje para apresentar um pouquinho com informações do mercado e sobre o projeto da Sem Barreiras Alpha Parf. A lei de cotas é de 1991, então ela está completando 25 anos. E trata-se da obrigação legal das empresas em recrutar pessoas com deficiência. Então, a gente tem aí um movimento da sociedade que antes ficava através do benefício da assistência social em suas casas, migrando para o mercado de trabalho, o que traz aí a ascensão de uma grande parte da população e traz aí a ascensão da nossa economia. O trabalho da Sem Barreiras, na verdade, ele junta esses interesses, é isso? Exatamente. O interesse da empresa em cumprir a sua cota e... Você tem que ter um mínimo de quantos funcionários, João? Todas as empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas por lei a contratar. E isso varia de 2% a 5% do seu quadro de funcionários, de acordo com o número de funcionários da empresa. E o próprio termo em si, obrigação, o que mudou nesses quase 25 anos? Exatamente, esse é a grande questão. Deixar de trabalhar a inclusão como algo obrigatório e usar a inclusão de uma forma estratégica dentro da empresa. Então, a gente vai oferecer para as empresas a mão de obra e qualificar essa mão de obra para que o profissional com deficiência entre na empresa e seja cobrado como qualquer outro funcionário e tenha as mesmas metas e tenha todas as condições de executar a sua função. Entendo. Então, na verdade, a Sem Barreiras, ela propõe a metodologia, como é que eu vou te dizer? Na solidariedade em si, no trabalho que a gente desenvolve, muitas vezes a gente esbarra no voluntário que quer ajudar e não sabe como. Então, essa ponte é o que a Sem Barreiras faz. Ela orienta quem quer contratar, o que é necessário para contratar. Como é que funciona isso? Existem treinamentos? Como é que funciona? Perfeito. As empresas, quando se deparam com essa obrigação legal, elas não sabem a quem recorrer. Normalmente, elas buscam as ONGs ou associações que têm um papel muito importante e que têm contato com este público. A gente está falando, segundo o IBGE, de 23,9% da população no Brasil com alguma deficiência. Então, a gente tem um grande número de pessoas que estão aptas para entrar no mercado de trabalho e que buscam essas oportunidades dentro das empresas. E a Sem Barreiras é essa ponte. Ela vai buscar a mão de obra, oferece para a empresa e a gente apoia a empresa também na parte de qualificação da mão de obra da pessoa com deficiência. Também apoia na parte de qualificação dos gestores e do próprio RH, nas questões de homogeneizar o conhecimento sobre esse tema dentro da empresa, quebrar a resistência, todos os paradigmas sobre a pessoa com deficiência e mostrar que ele é um profissional como outro qualquer que tem apenas uma característica que é a deficiência. Assim como os estrangeiros têm a sua língua-mãe, como a cadeira de rodas é uma característica para a pessoa, ela tem que ter um espaço acessível. Esse ponto que é interessante. Existem termos, nomenclaturas que vão mudando ao longo do tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é correto, como a gente se expressa corretamente com relação a esse mercado de inclusão e também quais são as necessidades mais comuns pertinentes a cada uma dessas pessoas que são incluídas no mercado de trabalho. Bom, então a sua pergunta é muito importante, porque quando a gente fala sobre inclusão, a gente muitas vezes fica com receio de qual é o termo correto. O termo correto, quando a gente está falando sobre pessoas com deficiência, é exatamente esse. Pessoas com deficiência. Existem várias vertentes, a gente tem pessoas com necessidades especiais, que abrange para idosos, para mulheres grávidas, por exemplo, pessoas portadoras de deficiência,
A deficiência a pessoa não porta e deixa em casa se ela quiser. Então é um termo... Portabilidade, não é um celular. Exato, não é um celular. Realmente. A pessoa tem a deficiência. Então o termo correto que a gente usa é pessoa com deficiência. E isso foi um acordo feito na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A segunda pergunta que você fez também é extremamente importante. O que a empresa precisa para iniciar o projeto de inclusão no mercado de trabalho? A Sem Barreiras é uma consultoria que vai apoiar a empresa em todas essas vertentes. Então, quando a gente parte do princípio que a empresa precisa contratar, a gente faz o recrutamento e seleção desse público. A partir do momento em que a pessoa está na empresa, existem várias outras vertentes que precisam ser trabalhadas para tornar efetiva a inclusão dessa pessoa lá dentro. A principal barreira que a gente tem na inclusão no mercado de trabalho é a barreira cultural, que é a resistência das pessoas por falta de conhecimento sobre o tema. A desinformação faz isso, né? Amedronta, enfim, você não... Exatamente. Então, a barreira cultural, a gente quebra ela através de treinamentos voltados para os gestores, para o próprio RH, para saber como lidar com aquela deficiência, como quebrar a barreira da deficiência. Mesmo na entrevista, né? Você tem já uma situação onde o RH tem que estar preparado para esse processo, é isso, João? Exatamente. O RH, quando vai receber, ela precisa estar preparada para saber se a sala precisa ter um ambiente adequado, que seja acessível para um cadeirante. Sim. Se for oferecer um material para preenchimento, talvez a pessoa com deficiência tenha deficiência visual. Certo. E com isso ela precisa de uma fonte ampliada. E na abordagem da deficiência, para saber o que a pessoa precisa para executar a função dela no dia a dia. A contratação de um profissional, né? Exato. Na verdade, passa por um detalhamento, mas o objetivo Sem Barreiras é exatamente isso, né? É trazer uma cultura para onde se acha que tem cultura e, na verdade, se tem a desinformação. E os projetos inovadores, agora, falando um pouquinho da Alfaparf. Beleza em todas as suas formas. Jô, conta um pouquinho pra gente desse projeto da Alfaparf e a gente vai conversar também dessa junção com a Sem Barreiras. A Alfaparf se juntou com a Meta Social, né? Então, formando o grupo em parcerias, o Beleza em todas as suas formas, formando jovens com deficiência, na verdade, deficiência intelectual, né? Sim. Então, como tem o Maurício já trabalhando, nós estamos desde no mercado de 2013, 47 formados, 22 contratados em São Paulo e Rio. Sim. E como funciona o Beleza em todas as suas formas? Formando profissionais na área de beleza, né, formando ele auxiliar de cabeleireiros, não só como para auxiliar, como que eles fazem, né? Então eles auxiliam limpando os carrinhos, lavando o cabelo, atender o cliente, servir, pergunta se o cliente quer um café, uma água. Ou seja, na área de estética, todo aquele suporte que o profissional, eles que estão auxiliando. Então, assim, a gente trata ele lá como se fosse assim, não é como café com leite. Sim. De adulto mesmo, preparando ele como profissional mesmo, ele já sai lá. Inserindo mesmo o jovem no mercado. E a parceria com o Sem Barreiras, João? Como que ela acontece? Como que a coisa insere definitivamente o jovem no mercado de trabalho? Bacana. Essa junção da Sem Barreiras com a Alfaparf, ela visa estender o curso de formação de auxiliar de cabeleireiro para outras funções. Então, a gente acaba ampliando para auxiliar administrativo, atendente de loja. Então, a metodologia é a mesma, a formação de pessoas com deficiência intelectual para o mercado de trabalho, acabam mudando as funções que ele vai exercer e aí a gente vai adequar ao que o mercado está pedindo. Então, se a empresa precisa formar para atendimento ao cliente, a gente vai oferecer essa mão de obra já qualificada.
Bom, então basicamente a metodologia aplicada ela é a mesma. Mas no próximo bloco nós vamos saber todos os detalhes de como funciona o Beleza em todas as suas formas da Alpha Parf com a Sem Barreiras e conversar também com o Maurício, que é o nosso profissional aqui convidado, para ele dizer como é o dia a dia dele no mercado de trabalho. Não saia daí.